Boa noite, meus queridos alunos. Hoje é nossa segunda aula de atividade integradora e hoje eu trouxe um cronograma de trabalho para vocês, tá? Esse é o meu cronograma. Então, eu começo a trabalhar e acordar e a viver às 9 horas da manhã. Eu deixei o sábado e o domingo sem colocar nada. Não que eu não faça nada no sábado e no domingo, que faço muitas coisas, mas de qualquer forma, eu acho que para que vocês entendam um pouquinho como é que a gente trabalha, anotando cada um dos detalhes do nosso dia, tá? Então, assim, parece coisas muito pequenas, mas esse é o jeito mais correto de você fazer um planejamento. Então, eu estou pondo aqui na segunda-feira, às 9 eu acordo, tomo banho, tomo café. Às 9h30 eu passeio com a minha cachorra e dou a ração para ela, né? Isso na segunda-feira e depois eu já sento para começar a preparar as minhas aulas. Eu vou sair das minhas preparações de aula e correção, material do Moodle, às 12h30, que aí eu vou preparar o almoço. Então, fazer o almoço, almoçar entre 12h30 e 13h30. Mas o que eu queria deixar para vocês é assim: eu planejo a minha semana desse jeito. Só que, por exemplo, durante essa semana eu tive 3 afazeres que não estavam na minha lista. Na terça-feira eu fui no instituto para entregar material dos kits alimentação. Alguns de vocês até me encontraram lá. Só que o que vocês não sabem é que me foi pedido também para ir na segunda-feira. Então eu fui na segunda-feira e, na verdade, ninguém foi até lá, só eu. Eles esqueceram de me avisar. Então na segunda-feira eu passei a tarde lá. Aí eu voltei na terça-feira novamente, de manhã. Depois eu tive um encontro político na hora do almoço, num almoço político, que fez com que eu me atrasasse para a tarde e eu saí de lá às 5h30 da tarde. Do instituto até a minha casa, eu demoro por volta de 45, 50 minutos. Então, isso tem que ir para a planilha. Então, essa minha semana, toda essa planilha ficou fora de contexto. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Por não fazer tudo o que eu deveria fazer nesse dia e nesses horários, eu tive que reformular toda a minha planilha. Então, essa planilha que eu estou colocando aqui seria uma planilha da qual eu deveria seguir. Mas, por exemplo, nessa semana eu não consegui seguir. Então, eu tenho que fazer adaptações. E eu vou mostrar para vocês como essas adaptações são feitas, ok? É importante que vocês percebam que nessa próxima planilha eu coloco vários itens em vermelho. Por quê? Eu fiz 2 planilhas. A planilha que seria ideal, que é a planilha organizada da minha semana, e essa semana em especial, muitas coisas foram modificadas no meu dia a dia. Então, aquilo que eu ia fazer na segunda, ela tinha que passar para um outro dia. Aquilo que eu ia fazer na terça, boa parte passou para outro dia. Para que dias eu consegui passar? Eu passei uma parte para sexta-feira à noite e uma parte para o sábado. Então, se a gente tem 2 eventos, eles não vão caber no mesmo horário. Então, eu preciso ter clareza. Por que eu faço a minha planilha semanalmente? Fica mais fácil para eu me organizar. Então, agora eu vou dar uma segunda explicação que acho que fica mais fácil para vocês entenderem um pouquinho essa minha forma de pensar, tá? Então, quando a gente administra o nosso tempo, a gente tem algumas ideias que precisam estar bem claras. Quanto tempo eu gasto para cada uma das atividades? Por exemplo, pintar o cabelo. Eu sei que para os meninos isso vai parecer estranho, mas entendo que vocês devem ir ao barbeiro ou se barbear em casa, né? O dia de fazer a barba é um dia que o banho vai demorar mais, porque você detém um tempo a mais
para fazer determinadas coisas. Então, para que a gente tenha uma organização do nosso dia, a gente deve sim levar em conta todos os detalhes, é a única maneira da gente conseguir se organizar. Inclusive o tempo que a gente gasta de ir e vir. Por exemplo, hoje eu tenho gasto muito menos tempo de ir e vir, porque estou trabalhando em casa. Mas esta semana em especial eu tive que ir ao IFE. Eu gasto praticamente 1 hora, 45, 50 minutos para ir ao IFE. E depois 45, 50 minutos para voltar até minha casa. Então eu tenho um tempo que ele precisa estar dentro do seu esquema. Então, quando eu digo que a gente precisa fazer uma organização, e essa organização é uma administração do nosso tempo, ela é necessária para nos ajudar. Então, na verdade, isso que nós estamos fazendo é só a base para que depois a gente consiga se organizar para os estudos. Existem algumas formas de estudar que são as menos indicadas, mas às vezes as únicas possíveis. Por exemplo, eu tenho 5 disciplinas. Eu não quero deixar nenhuma delas para trás, porque eu sei que isso não é bom. E eu não dou conta, por exemplo, durante essa semana, de fazer todas as atividades das 5 disciplinas. Então, eu devo sim me ater a tentar fazer metade de cada uma dessas atividades. Por quê? Se eu faço metade de matemática, metade de física, metade de inglês, metade de português, metade de atividade integradora, vamos dizer, eu consegui andar a minha semana deixando metade das coisas para trás. Aí você vai falar assim, mas e se eu fizesse 2 disciplinas inteiras e deixasse 3 para trás? O grande problema é que na próxima semana você pode ter outra dificuldade e novamente deixar outra das disciplinas para trás. Então, o que eu aconselho? Que você olhe com cuidado e veja como é que você administra, mesmo que não seja para fazer todas as suas atividades, mas sim parte de cada uma delas. Então, se vocês têm que estudar na parte da manhã, porém 2 dias na semana você trabalha e não pode se ater aos estudos. Esses 2 dias tem uma atividade que é literatura, por exemplo, e a outra é arte, né? Vamos pensar nas anteriores. Então, se na terça-feira fosse arte e quinta-feira literatura, esses 2 dias você vai ter que escolher um outro momento, ou à noite, ou mais cedo, ou num outro dia da semana, para se dedicar a esse tipo de organização. Eu vou falar um pouquinho mais de organização somente sobre estudo, né? Hoje eu estou passando a planilha. Eu vou anexar, né, junto com esse material, uma planilha aberta que vocês podem imprimir ou copiar. Por que eu vou pôr uma planilha aberta? Para que vocês consigam começar a fazer isso como algo, vamos dizer assim, metódico e obrigatório na vida de vocês, semanalmente. Por quê? Se eu já sei, se domingo eu consigo preparar, né, no domingo, a minha semana, pelo menos, mais ou menos, né, eu consigo dar conta de entender aonde eu faço uma redução ou uma melhora do meu tempo. Por exemplo, este almoço com um político, ele não estava agendado na semana anterior. A bem da verdade, ele foi agendado por mim na segunda-feira. Eu recebi o convite, provavelmente no domingo, não vi o convite, não respondi e na segunda eu tomei contato com esse convite. Ao ver o convite, eu falei: bom, eu posso sim fazer esta visita política porque é do interesse do campus. Então, eu vou me organizar, né? Falei com outras pessoas, me organizei. Só que, ao me organizar para fazer essa visita política, é claro, eu deixei de fazer várias das minhas tarefas diárias. Ao deixar de fazer, eu poderia simplesmente falar assim, então eu não vou fazer essa semana, vou deixar para fazer a semana que vem. Eu não posso fazer isso,
porque eu tenho data limite para colocar as coisas no Moodle, né? O material de aula, para passar o material de aula para vocês. Então, eu não posso simplesmente deixar de fazer. Eu preciso encontrar uma solução que seja prática e que seja possível, mesmo que eu tenha, é claro que muitas vezes isso vai acontecer, deixar de fazer algumas coisinhas porque não temos condição, né, de fazer de outra maneira. Então, o que é importante é que a gente entenda um pouquinho esse processo e depois a gente vai chegar numa organização de estudos. Essa organização de estudos já vai estar aqui, porque ao organizar o seu dia, você vai ter que obrigatoriamente encontrar um tempo para fazer os seus estudos, né? Você se propôs a estudar, você vai ter que achar uma soluçãozinha. Não precisa ser a solução ideal, mas ela precisa existir, né? Porque o ideal nem sempre ele é possível, né? O ideal seria eu ter muito mais tempo, mas a gente sabe que nós temos que trabalhar, temos outros afazeres, filhos, casa, supermercado, né? Por exemplo, essa semana eu tenho um dia de ir ao supermercado. Se vocês olharem, procurarem na minha planilha, tem lá o dia do supermercado. Essa semana eu não fiz supermercado. Ah, mas você precisava fazer? Precisava, né? Eu acabei faltando várias coisas em casa, mas a gente vai ter que dar um jeito desta maneira. Eu não tenho uma pessoa para fazer para mim, né? Se eu tivesse, eu poderia fazer isso de outra maneira, tá? Outra coisa que eu acho bastante importante é entender que as pessoas que estão na nossa casa, sejam elas os filhos, maridos, amigos que moram junto, familiares, é necessário que tudo numa casa seja dividido e que as pessoas que ali estejam se ajudem. Porque, da mesma forma que você precisa de ajuda, essa outra pessoa também precisa. Então, como é que eu organizo as coisas para que nós todos consigamos atingir nossos objetivos? Isso também precisa ser muito claro para vocês. Muitas vezes você fala assim, não, mas eu não posso contar com aquela pessoa porque ela é que conta comigo. Ok, é possível, em alguns casos, em que a pessoa não possa te ajudar em nada. Mas quase sempre alguma ajuda você pode ter, mesmo que seja mínima, muito pequena. E isso é importante, porque tira de você um dos seus afazeres, possibilitando uma sobra de tempo, que pode ser de 15 minutos, mas que 15 minutos pode ser uns 15 minutos que você vai descansar, por exemplo, tá? Então, é bastante importante a gente entender esse processo, primeiro, de confeccionar essa tabela semanal. O diário, gente, ele é muito bacana. Na administração se usa muito o diário, né? Porque nele você vai colocar todas as necessidades do dia a dia, estão ali presentes. Só que eu não consigo enxergar, né, quando ele está no dia a dia. Quando eu faço ele semanalmente, pelo menos a princípio, eu consigo entender a minha semana toda. Eu consigo olhar para toda a minha semana e ver aonde eu posso fazer modificações. Por exemplo, eu não pinto o cabelo toda semana, mas de cada 15 dias. Em que momento eu vou fazer esse tempo, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que criar esse tempo. Ah, pode ser um sábado, pode ser um domingo? Claro que pode, né? Fora todas as outras necessidades femininas. Mas quando a gente vai para as necessidades masculinas, por exemplo, um barbeiro, né? Um corte de cabelo que o homem tem que fazer muito mais do que a mulher, lavar o carro, que para o homem, por exemplo, também tem uma super importância, né? Então, tem uma série de coisas. Por exemplo, vocês não viram brincar com as netas, né? Eu não tenho essa colocação na minha planilha porque minhas netas, nesse momento, estão afastadas de mim por causa da Covid. Claro, né? Assim que eu tiver de novo, né, próximas a ela, eu terei que deixar ou um domingo, porque quando eu vou buscá-las, eu passo o domingo todo, vou buscá-las sábado, durmo com elas. Então eu preciso me organizar para isso. Aqui, nesse momento, com a Covid, a única pessoa que eu estou me aproximando assim,
minha mãe, porque ela precisa que eu vá ao supermercado, que eu compre as coisas para ela, então vou para Sorocaba. Ir a Sorocaba também tem um tempo de ida. Então, eu estou mostrando o meu para que vocês entendam um pouquinho esse processo de como eu crio essa planilha, tá? Então, para essa semana, a atividade é simplesmente isso, né? Criar essa planilha ou tabela, como vocês quiserem chamar, e usando o máximo possível de informações, para que eu possa, junto com cada uma das planilhas, fazer uma devolutiva sobre os horários de vocês e ver o que a gente pode ganhar de tempo, tá bom? Obrigado, pessoal.